Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores heróis fardados. Vamos voltar para a aula, principalmente no tema acumulação de cargos. Nós temos aí uma regra que é a vedação da acumulação, detalhe, remunerada, viu? Remunerada de cargos, mas de cargos públicos. Isso que é interessante. Olha lá. Então temos que atentar na prova, a começar pelo tema. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Não é acumulação de cargos. Cargos você pode acumular, você pode ser professor numa faculdade, no cursinho, particular. O que é proibido é você, o que é vedado após a Constituição de 88, né? E a Constituição Federal de 88 trouxe essa vedação, é a acumulação remunerada de cargos públicos. Por que eu falo remunerada de cargos públicos? Porque se ela não for remunerada, por exemplo, o cara for um escrevente técnico judiciário, lá, um exemplo, né? Escrevente técnico, mais um cargo de mesário de eleição, ele pode acumular. Por quê? Porque o mesário de eleição, ele não é remunerado. Então, o que é vedado é a acumulação remunerada de cargos públicos. Só que, da mesma forma, na mesma mão que nós temos a regra, isso é regra, tá? Eu tenho a regra da vedação da acumulação remunerada de cargos públicos, eu também tenho a exceção. E é aqui que cai em prova. É justamente a exceção. Quais são as exceções da acumulação remunerada de cargos públicos? Aí, essa lousa, ela é sensacional, pessoal. Sensacional. Por quê? Porque cai na prova e não tem nenhum lugar que faça essa lousa. Você vai pegar agora aqui, memorizar essa lousa e daqui você vai acertar qualquer concurso, desde porteiro de prédio até ministro do STF, beleza? Quais são as exceções? As exceções são fáceis, pessoal. São fáceis. Olha lá. 2P, 2PS, 1P mais 1T. Ou 1P mais 1T. Tá? Essas são as únicas exceções da possibilidade de você acumular de forma remunerada cargos públicos. O que são 2Ps? 2Ps, olha lá, são dois cargos de professor. Eu posso ser professor no estado e professor no município, professor na universidade federal e professor de um colégio público, tá? 2 profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ou um de professor e um técnico. Ou um de professor e um científico. Então, há a possibilidade de você acumular somente essas 3 funções, 3 situações, né? Ou seja, 2 de professor, 2 de profissionais de saúde. Exemplo, na PM, na Polícia Militar de São Paulo, o cara é dentista no Centro Odontológico, dentista no Tribunal de Justiça. O cara é dentista, o cara é veterinário no Regimento 9 de Julho e ele é veterinário no Centro de Zoonose de São Paulo. Não há problema algum nesse aspecto, tá? Qualquer um deles é possível acumular desde que haja o quê? Compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade de horários, pessoal, tranquilamente acumulável, desde que haja compatibilidade de horários. Detalhe importante, aí a ser observado. Olha aqui, como eu coloquei, aqui eu posso acumular um de professor e um técnico, um professor e um científico. Detalhe importante que nós temos que falar aqui, não pode ser acumulado, ou seja, é vedado acumular um técnico e um científico. Isso é proibido, beleza? Primeira observação é essa, é proibido acumular técnico e científico, ou é proibida a acumulação de cargo técnico e científico. Eu posso acumular um cargo técnico e um de professor, um cargo científico e um de professor. Acumular um técnico científico é proibido, já caiu isso várias vezes em prova. Outro detalhe importante para o policial militar. O policial militar, ele passou a ser considerado, de acordo com o artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal, numa emenda constitucional na época do nosso anterior governante federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro,
o policial militar e o integrante do Corpo de Bombeiro Militar, isso não vale para integrantes das Forças Armadas, tá? Não vale para integrantes das Forças Armadas. Então, o artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal permitiu que um policial militar que tem caráter técnico acumulasse um de professor, beleza? Como permitiu também que o policial militar, sendo profissional de saúde, acumulasse um outro cargo de profissional de saúde. Só que detalhe, desde que haja compatibilidade de horários, beleza? Tranquilo até aí? Pô, sensacional isso. Só que tem mais uma exceção, né? E é a exceção que cai em prova. E tomara que caia, porque só você vai acertar. Se cair a exceção, só você acerta. Caiu a regra, todo mundo acerta. Qual que é a outra exceção? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Tem um único cargo eletivo, de acordo com o artigo 38 da Constituição Federal, um único cargo eletivo em que é possível acumular outro cargo público. É a do vereador, pessoal. Vereador. Vereador, você vai anotar aí nos seus apontamentos. O vereador é o único cargo eletivo que é passível de acumulação com outro cargo público. Só o vereador pode acumular um outro cargo público. Nenhum outro cargo é possível acumular outro cargo público. Só o vereador. Só o vereador, tá? Então, assim, o prefeito é possível? Não. O cara, ele é professor, pode acumular um senador, governador, vice-prefeito, prefeito, não pode. O único cargo que é possível acumular é o do vereador contra o cargo público. Só que detalhe, tem que haver também compatibilidade de horários. Não existindo compatibilidade de horários, é impossível acumular. Por exemplo, São Paulo. Capital de São Paulo, a prefeitura ou a Câmara de Vereadores de São Paulo não permite a acumulação de cargos públicos. Por quê? Porque exige dedicação exclusiva. Na medida que exige dedicação exclusiva, há uma incompatibilidade de acumulação. Então, o cargo de vereador não pode ser acumulado com outro cargo público, exige dedicação exclusiva. Ou pega na minha cidade lá, por exemplo, Rinópolis. Eu moro numa cidadezinha, morava, né? Adivinha, uma cidadezinha bem pequenininha no interior paulista, chamada Rinópolis. Lá, o cara é motorista de ambulância e ele é vereador. Então, é possível acumular? É possível, desde que haja compatibilidade de horários. Professor, tem mais algum cargo que é possível acumular? Tem mais um. Esse é o pulo do gato também. Esse está, pessoal, lá no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, que é a situação do aposentado. O cara é funcionário público aposentado. Ele pode acumular um outro cargo público sendo aposentado? Duas situações que a própria Constituição traz a regra e assim franqueia a exceção. Olha lá, o 37, parágrafo 10, ele fala o seguinte, ó, se o cara for aposentado, eu vou trazer para cá, tá? Se o cara for aposentado, ele pode, pessoal, acumular dois cargos com a aposentadoria, com os proventos de aposentadoria. Porque quem é aposentado recebe proventos, tá? Proventos de aposentadoria, ele pode acumular com um CC ou um CE. O que é o CC? Um cargo em comissão ou um cargo comissionado. Então, por exemplo, ele está aposentado na Polícia Militar ou em qualquer setor público de São Paulo e ele aceita o desafio aí de assumir um cargo comissionado, por exemplo, subprefeito municipal, secretário de segurança de uma cidade, chefe da Guarda Civil, chefe de gabinete. Olha, é possível o aposentado que recebe proventos de aposentadoria acumular com um cargo comissionado e também com um cargo eletivo. Olha lá. Se ele for eleito, por exemplo, para outro cargo eletivo estando aposentado, ele leva os proventos de aposentadoria com o subsídio do cargo eletivo. Então é possível acumular, olha, a última exceção, né? É possível acumular os proventos de aposentadoria com um cargo comissionado e com um cargo eletivo. E aqui nós fechamos as exceções, tá? Sempre observando que há um teto constitucional, né? Então vou colocar uma observação aqui, ó. OBS. Observando o teto constitucional, o teto do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que nós falaremos daqui a pouquinho, tá bom? Esse teto tem que respeitar para fins de remunerações aí. Então, assim, ó, vamos fazer uma recapitulação e trazer um plus aqui. Acumulação de cargos públicos é possível no Brasil? Não, desde 88 não é possível. O cara, a única possibilidade dele
acumular cargos públicos são essas 3 exceções. Por quê? Porque antigamente era possível, antes de 88. Agora não mais. Então, a acumulação remunerada de cargos públicos. Quais são as únicas exceções possíveis ou passíveis de acumulação? 2P, 2PS, 1P mais 1T, 1P mais 1C. O que é o 2P? 2 professor. O cara é professor em 2 escolas, em 2 concursos distintos, é possível acumular. Ele leva a acumulação na ativa e também leva os proventos na inatividade. 2 profissionais de saúde. Ele pode acumular 2 cargos de profissional de saúde, inclusive levar as 2 aposentadorias, mas em qualquer das 3 hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários. Tá? Ou um de professor e um técnico. Um professor e um científico. Se ele for professor, ele pode acumular com um técnico, por exemplo, um delegado, um juiz, um promotor, um policial militar e um científico. Só que detalhe, no policial militar, ele coloca lá, toma cuidado, é primazia ou precedência ou preferência para a atividade militar. Então, por exemplo, o policial militar que passou no concurso de professor, fala assim, chefe, eu sou concursado lá da Acadepol, vou dar aula agora. Ele falou, não, você não vai dar aula agora. Você é concursado da Acadepol, ou da Unesp, ou do Instituto Municipal de Ensino, você é professor lá e policial aqui, só que se você observar o artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele traz sempre a precedência, a preferência para a atividade militar. E hoje nós estamos de prontidão. Então, você tem precedência ou preferência para ficar aqui no serviço militar e preterir o serviço de professor, beleza? E a outra exceção é a situação do vereador. O vereador pode acumular um outro cargo público, desde que haja compatibilidade. Um detalhe importante, o vereador é o único que pode acumular, o único cargo eletivo que pode acumular um outro cargo público. E o aposentado. O aposentado, já estando preenchidos os requisitos que o fez tornar-se aposentado, passar para a inatividade, ele pode acumular, se ele for escolhido para ser nomeado para um cargo comissionado, ou um cargo eletivo, se por acaso ele foi eleito para qualquer cargo eletivo, já estando aposentado. Ok, pessoal? 2 observações só. Com relação ao vereador. O vereador, pessoal, para nós fecharmos essa luz aqui, é maravilhosa essa informação. Nós temos a situação. Aí, se ele não puder acumular, olha o detalhe aqui, olha o detalhe. O vereador não pode acumular porque ele não tem compatibilidade de horário. Se ele não puder acumular, vou colocar aqui, não podendo acumular. E aí, o que ele vai fazer? Ele não pode acumular. E ele foi eleito vereador. Só que ele é médico no outro cargo público e ganha 25 mil por mês, 25K. E como vereador ele vai ganhar 12K. Olha lá. Se ele pudesse acumular, ele receberia pelos 2 e ganharia pelos 2. Tá? Exerceria os 2 e receberia pelos 2. Só que ele é médico no outro cargo público e foi eleito vereador da cidade. O que acontece? Se não pode acumular por ausência de compatibilidade de horários, ele pode, agora é importante, ele pode optar pela remuneração. Optar pela remuneração. Ele opta pela remuneração. E um detalhe importante, pegadinha, pulo do gato, cereja do bolo, né? Anotem aí. Os únicos 2 cargos que podem optar pela remuneração são cargos eletivos municipais. O vereador e o prefeito, pessoal. O prefeito, o vereador e o prefeito. Não é que o prefeito pode acumular. O prefeito é a mesma coisa. Não é que ele pode acumular. Não é que ele pode acumular. Ele pode optar pela remuneração. O prefeito, por exemplo, ele exerce outro cargo público e ganha 25 mil. Médico, por exemplo. E ele foi eleito prefeito de uma cidadezinha no interior. Se ele foi eleito prefeito ganha 12K, por exemplo, 12 mil, e ele já exercia um cargo público e ganhava 25 mil, na condição de prefeito, não é que ele pode acumular, ele pode optar pela remuneração. Então, os únicos 2 cargos no Brasil, cargos eletivos, em que é possível optar pela remuneração, é o vereador e o prefeito. Beleza, pessoal? Tranquilos? Na próxima aula, nós voltamos para falar do assunto referente ao que eu falei no final do trecho da aula anterior. Salvo engano, teto de remuneração.